Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Por favor, abra sua Bíblia. Para ganhar tempo também você pode acompanhar aqui, mas anote esse texto para que você depois leia na sua casa e tenha acesso a essa palavra poderosa. Ezequiel 47, versículo 1, diz assim o Senhor: depois disto, me fez voltar à porta do templo, e eis que saíam águas por debaixo do umbral do templo para o oriente, porque a face do templo dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo deste lado direito do templo ao sul do altar. Amém. Você pode deixar sua Bíblia aberta, por favor? Depois nós vamos ler mais um versículo ainda. Nesse texto, o profeta Ezequiel, ele tem uma visão. Diga uma visão. Melhore, diga uma visão. O profeta Ezequiel é um dos grandes profetas da Bíblia. E Deus falava com os profetas de uma maneira muito especial. Deus sempre deu ao profeta a visão, Deus deu sempre ao profeta uma palavra. Deus sempre deu aos seus profetas a revelação de muitas coisas. E aqui nós vemos uma dessas grandes revelações que Ezequiel tem. Ezequiel é levado nessa visão para o templo de Jerusalém, que na época estava erguido. E quando ele está no templo, ele tem uma visão bem simples de compreensão. A Bíblia diz que haviam águas, diga águas, diga águas. Águas que corriam do templo. E à frente do templo, essas águas corriam para o oriente. Essas águas, elas corriam para o leste. Isso é muito interessante. Isso tem um sentido simbólico muito grande. Eu tive a oportunidade de estar em Israel em algumas vezes. E eu lembro da primeira vez que eu tive o acesso ao templo, a esplanada do templo. É um lugar que nem sempre você vai a Israel, consegue ir àquele lugar, porque às vezes os muçulmanos impedem os cristãos, os judeus de subirem. Mas nós conseguimos subir. E quando você chega lá, você tem uma noção daquilo que o profeta Ezequiel estava dizendo nessa visão que ele tem. Porque quando ele diz que a água que corria do templo ia para o oriente, desembocava lá no leste, isso significa que as águas que corriam do templo eram águas que iam até o mar morto, ao mar salgado, chamado pelos judeus. O mar morto é uma falha geológica que existe no planeta. Alguns afirmam e sustentam a ideia de ser o ponto mais baixo da Terra, 435 metros abaixo do nível do mar. Então há uma cratera na Terra e ali existe água, e ali é um mar, e ele é extremamente salgado. Eu posso afirmar a você que no mínimo 10 vezes mais salgado do que o nosso Oceano Atlântico. E como consequência disso, não é só sal que existe ali, existem sais minerais, existem muitos cosméticos que são feitos da lama ali do Mar Negro, porque existem muitas coisas que são benefícios, inclusive para o ser humano. Eu particularmente fiquei com medo de entrar no Mar Morto, porque havia uma placa que dizia que rejuvenescia quem entrava. Então, com medo de voltar a ser criança, eu nem entrei. Mas é fato, vocês estão rindo, né? Não há nada ali, o mar é tão salgado que não existe vida, não existe vegetação, não existe plantas, peixes, enfim, não há vida. Agora, com toda essa informação do templo, é bem bacana porque o profeta aqui vai nos dar um símbolo da pessoa do Espírito Santo de Deus. É lindo isso, é fantástico. Ele nos mostra nesse texto algumas características do Espírito Santo e também o que acontece na vida daqueles que dizem ter o Espírito Santo. Os cristãos, nós, aleluia. A primeira coisa que eu entendo nesse texto é que o Espírito Santo é como um rio e não um poço. O Espírito Santo é como um rio
e não como um poço. Preste atenção, o Espírito Santo não é o rio. E esse é o problema de alguns, que acabam pegando pontos de contatos onde Deus não se agrada disso, para fazer daquilo algo santo. Então o Espírito Santo é água, então eu vou começar a idolatrar a água. Não, Deus não se agrada disso. É a mesma coisa na ceia, por exemplo, do Senhor. Paulo diz: todas as vezes que fizerem isso, fazem em memória de Cristo, e o próprio Cristo já havia falado, ou seja, o pão que participamos da ceia na semana que vem, é pão, é um elemento que representa o corpo, não é o corpo de Cristo. Essa é uma teologia furada, não é, ele representa o corpo. A mesma coisa o cálice, ele representa o sangue, não é o sangue. É um suco de uva que representa o sangue do Cordeiro, é a Bíblia que nos ensina assim. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe que o Espírito Santo, ele é um rio. Existe um louvor que nós estamos cantando com muita frequência nas igrejas, e essa semana até eu estava ouvindo esse louvor, e eu vi que só no YouTube já alcançou mais de 30 milhões de visualizações, que é aquela canção: Tu és a quem a minha alma... E quantos conhecem essa canção? Quando nós cantamos essa canção, na verdade é um texto bíblico, porque ele fala de um judeu que se encontra com a samaritana no poço. Isso está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, onde Jesus se encontra com uma mulher que ela diz o seguinte: os nossos pais nos ensinaram que para adorar a Deus tem que ser aqui nesse poço. Nós temos que subir o monte, chegar aqui nesse poço, o poço de Jacó, e aqui nós adoramos a Deus. Vocês, os judeus, aprenderam que vocês devem subir ao templo para orar. E Jesus olhou para ela e disse assim: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pode ser no monte, pode ser no vale, pode ser na cozinha, pode ser na sala, pode ser na empresa, pode ser em cima da bicicleta, pode ser dentro de um ônibus. Aonde você estiver, você pode clamar a Ele, porque Ele vai te responder. E no versículo 39 de João 7, ele diz assim: ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia, que eles receberiam, que nós receberíamos. Até então o Espírito Santo não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus, você sabe, se entrega por nós à cruz, ressuscita ao terceiro dia, fica uns dias na terra e depois é levado aos céus. E quando ele é levado aos céus, desce o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Estas são as palavras de Jesus a uma samaritana. Ele está dizendo o seguinte: você quer a água do poço, mas se você soubesse com quem você está falando, e se você crer naquilo que eu estou te dizendo, você vai receber coisas ainda maiores. Deus me trouxe aqui para te dizer hoje, igreja, Deus tem algo melhor e maior para a tua vida. É só você crer no Senhor e rios de águas vivas vão fluir através da tua vida. Olha só a conexão. Rios de águas vivas vão fluir da onde? De mim. Por quê? Porque eu sou um templo. E do templo de Ezequiel corria as águas. Mas o texto que nós lemos, ele esconde mais coisas incríveis aqui. A partir do dia de Pentecostes, o Espírito Santo não está somente entre nós, ele está dentro de nós. Você perdeu a oportunidade, dá um glória a Deus aí. Ele não está mais entre nós somente, ele está dentro de nós. Os profetas que têm visões estão falando isso. O profeta Isaías, no capítulo 44, verso 3, diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre toda a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mais uma vez derramarei o meu espírito como rios, como água. Existe uma grande diferença entre você ser um rio que flui o poder do Espírito Santo, ou você ser um poço. Em um rio, a água está sempre em movimento, há um movimento constante. Já num poço, a água é parada.
Em um rio está fluindo, a água está em movimento, e você sabe muito bem que quanto mais movimento na água, mais oxigênio. E quanto mais oxigênio, mais vida. Por outro lado, a água parada não há oxigênio e, consequentemente, a água apodrece. O que nós entendemos com esse texto que nós lemos e que eu estou aqui parafraseando para você? Primeiro, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está em movimento constante. Quem diz ter o Espírito Santo está em movimento. Quem diz ter o Espírito Santo é uma pessoa que não permanece no mesmo lugar de quando começou a sua vida cristã. Quando você entregou sua vida para Jesus, começou a caminhar com Ele até hoje, qual foi o movimento que existiu? Qual foi a transformação que houve? Qual foi a mudança que houve? Se não houve mudança, eu lamento te informar, mas você ainda é um poço. E não é um rio. É a Bíblia que diz isso. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo houve progresso. Claro que talvez você ainda não chegou onde gostaria de estar, mas você já não está mais aonde um dia você começou. Por quê? Porque houve um movimento. E o Espírito Santo nunca vai te deixar no mesmo lugar, a não ser que você queira. O Espírito Santo, ele vai trazendo verdades no meu coração, e eu começo a entender que eu não posso mais fazer isso. Não é porque a igreja proíbe. É porque isso não agrada o coração do meu Pai. Isso não agrada o coração do meu Deus. E por não agradar o coração do meu Deus, eu não vou mais fazer. Porque isso vai trazer tristeza ao coração do meu Pai. Então eu não faço mais, porque eu não quero ver meu Pai triste. E quem me convence disso é o Espírito Santo. Agora, se eu permaneço a mesma pessoa, infelizmente, não houve um progresso espiritual. Infelizmente, ainda não é um rio que flui. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, alguém um dia perguntou para mim, pastor Rafael, como você sabe que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Ele falou para mim assim, eu acredito que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que na hora da oração, levanta as mãos, começa a orar em outras línguas, começa a dar umas viradas, uau, e cai na unção, também. Mas não se resume a isso. Porque tem gente que roda, cai, levanta e a vida não muda, isso não é Espírito Santo. Isso é um sensacionalismo. E não é porque eu não creio não, tá? Eu creio sim, no poder de Deus, na visão pentecostal, eu amo essa visão, eu tenho a veia pentecostal, mas eu creio muito mais na mudança pelo Espírito Santo do que alguma manifestação de forma, enfim, externa. Quem é cheio do Espírito Santo, cresce em amor. Quem é cheio do Espírito Santo, cresce em serviço. Quem é cheio do Espírito Santo, ele está num outro nível no seu compromisso, na sua fé, na sua generosidade. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não muda só os hábitos, ela transforma a sua vida para sempre. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não é mais o que antes ele era. Antes era, agora não é mais. Por quê? Porque ele é cheio do... Já uma pessoa que não é cheia de Espírito Santo, é uma pessoa que continua estagnada. Sua vida espiritual não mudou nada. Ele só trocou a capa da sua religião. Antes era uma, agora é outra, mas é a mesma coisa. O que muda é que hoje ele senta para ouvir uma palavra diferente. Isso dá uma animadinha nele. Mas não ultrapassa, não transcende essa realidade. O Espírito Santo, irmãos, na nossa vida é interessante porque nós moramos em uma região de vale. E nós sabemos como surgem os rios das nossas cidades. Onde são as nascentes dos rios. E juntamente, preste muita atenção, e juntamente com as nascentes e as águas que correm nas regiões altas que estão ao nosso redor aqui, no Alto Vale, essa água da chuva que vai sendo coletada junto com a nascente que existe, as nascentes dos nossos rios, elas se transformam num grande rio que cai, nossa região vai para o rio Itajaiaçu, um grande rio, e ele desemboca lá no Oceano Atlântico. Ok. O que a gente aprende então? Que uma pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, é como um rio. Ela não só recebe, mas ela também entrega. Já um poço,
só recebe. Estagnado, parado. E tem alguns que são assim, eles veem a igreja como um supermercado. E eles se sentem no direito de escolher até mesmo o menu que eles querem quando estão no culto. Eles sentam e dizem, quem vai pregar hoje? Talvez eu não vá gostar desse pregador. Se não for o tal, eu não vou. E ainda diz ser cheio do Espírito Santo. É um poço, só quer receber. Será que eles vão cantar aquela música hoje? Vou mandar uma mensagem para o pastor, eles têm que cantar mais aquela música. Vou mandar essa mensagem para o pastor Rafael. Pastor Rafael, acho que você devia pregar mais sobre o arrebatamento. Meu irmão, sabe o que eu prego nessa igreja? Não é o que você quer, é o que você precisa. Porque antes de eu subir nesse altar aqui, eu falo isso com muito temor diante de Deus. O meu joelho toca o chão primeiro. Porque enquanto a palavra não tocar o meu coração, o meu joelho não sai do chão. Não é a minha experiência que faz abrir a Bíblia e dizer hoje eu vou pregar sobre isso. Não, é o meu joelho no chão, que Deus ministra no meu coração o que deve ser falado nesse altar. E antes de Deus ministrar na tua vida, quem apanha primeiro sou eu. Quem primeiro recebe da parte de Deus. Um cristão que é um rio, ele recebe e ele entrega. Já um cristão que é um poço, ele não flui, ele só retém. A grande questão hoje, para todos que estamos aqui, é uma pergunta. Você é rio ou você é poço? Ambos têm água. Ambos são cristãos. Ambos vêm à igreja. Mas um só vem com um propósito. Me dá. Eu quero receber. Eu quero me sentir bem. Hoje a palavra não falou comigo. Hoje eu não estou sentindo nada. Por quê? Porque você só vem para sentir. E você não vem para se entregar, realmente dar algo a Deus. E aí continua sempre a mesma pessoa, não há mudança. Mas eu louvo a Deus que ainda há remanescentes. Aqueles que permitem que o Espírito Santo faça uma transformação, uma metamorfose, uma mudança na sua natureza. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque, irmão, mudar de fora para dentro é a coisa mais fácil que existe. E tem muita gente na igreja que mudou só de fora para dentro. Antes andava indecente, agora colocou uma roupinha mais comportada, meteu um livro preto debaixo do sovaco, penteou o cabelo para o lado e disse, agora eu sou crente, e todo mundo acredita. Mas você mostra que você é crente, cheio do Espírito Santo, é com os comportamentos que nós falamos agora. Eu quero declarar sobre a tua vida que você é um rio e você não é um poço, em nome de Jesus. O versículo 1 diz que o rio ele corre do templo, do trono e vai até o mar morto. E o versículo 8 diz, então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto. Presta atenção, as águas descem do templo e vão para o deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, é uma questão básica. 430 metros abaixo do nível do mar, Jerusalém fica nas montanhas, a água vai descendo, não precisa de bomba, não precisa nada, ela vai cair lá no rio, lá no mar morto. Então ela vai descendo, a gravidade vai levando ela. Passa pelo deserto, entra no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Quando há um rio dentro de você, você floresce até mesmo dentro do deserto. Não, você não entendeu, né? Eu não sei se eu estou pregando para a igreja certa. Quando há um rio dentro de você, você floresce até mesmo no deserto. Se houver água viva dentro de você, se houver rios de águas vivas, que é a presença de Deus dentro da tua vida, você vai florescer, você vai crescer. Eu acho que eu vou chamar a turma das 7 para das 5 para voltar para dar um glória a Deus aqui. Você vai multiplicar. Aonde você colocar as tuas mãos e os teus pés, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Quando há um rio dentro de você,
não simplesmente você é abençoado, mas você é a própria bênção. Olha para o irmão mais abençoado do seu lado e diga para ele: você é a própria bênção. Amém. Amém. As águas correm do trono, do templo, passam o deserto, entram no mar, o grande mar salgado, o mar morto. A Bíblia diz que quando essas águas entram dentro do mar morto, as águas salgadas do mar fazem o rio ficar salgado, sim ou não? A Bíblia diz que as águas que correm do trono de Deus, quando tocam as águas salgadas do mar, o mar fica doce, saudável. Ele fica o que, igreja? Diga doce. Diga saudável. E a Bíblia diz que aonde entrar esse rio, vai viver todas as coisas que estão ali. Já tem gente pegando aí. Quando você chega em um lugar, não é o lugar que vai te influenciar. É o Espírito Santo que está dentro de você que vai fazer aquele lugar ser influenciado. Quem é cheio do Espírito Santo tem alegria no coração. Tem crente meio, eu vou falar. Olha aqui para mim, tem crente que parece que foi batizado no tanque de vinagre. Cara feia. Parece que quanto mais feio, mais santo ele é. Tem gente que já nasceu santo, né? Meu Deus do céu, meu irmão. Nós temos que ser o povo mais feliz dessa terra. Olha para uns, meu Deus, que desânimo. Que tristeza. Olha para ele e você já desiste de ser crente. Sério, se é para ser crente, como esse cara feia, não cumprimenta ninguém, é mal educado. Porque agora ele é o vice-querubim, né? Então não dá mais para se rebaixar, para falar com os outros. Irmão, quem é cheio do Espírito Santo, tem cuidado no falar. Eu vou repetir, pastora Márcia. Quem tem o Espírito Santo tem cuidado no falar. Mede as palavras. É cuidadoso. Ele influencia ao invés de ser influenciado. Ele vai no meio dos salgados e torna todo mundo docinho. Por mais que ele seja o sal dessa terra. Porque somos o sal dessa terra. E Deus nos levanta realmente para mudar cenários e geografias. Então diga comigo, há um rio que flui na minha vida. Amém? A Bíblia diz que aonde o rio chega, até o que está morto vive. Tudo que está morto na tua empresa, na tua família, nos teus negócios, eu profetizo que quando você chegar com a presença do Espírito Santo, vai ressuscitar para o poder da glória de Deus em nome de Jesus. Posso ouvir um aleluia? Quando você aplaude, você é um rio. Quem não aplaudiu é um poço. Esse ponto foi adicionado agora aqui na minha ministração. Olha aqui, estou brincando com você. Irmãos, eu falo para você que é um privilégio mesmo. Quando estive em Israel, a primeira vez, 2012, e eu fui ali no templo, na esplanada, né, que hoje são as ruínas do templo, não existe mais, o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, e o primeiro lá na era da Babilônia, mas enfim, vamos lá. Quando eu fui à região do Mar Morto, eu tinha muita curiosidade, porque todo mundo quer bater aquela famosa foto sentado no rio, boiando com um jornal na mão, porque lá não afunda, e verdade, não afunda, não tem jeito, não afunda. Quando você entra com água até a cintura, as suas pernas já começam a se levantar, e ali você fica sentado literalmente na água, você não afunda, não afunda. Mas quando eu estava lá em 2012, eu lembro que nós fomos em um resort, que estava incluído no pacote da caravana. E esse resort ficava ali na Jordânia,
do outro lado de Israel, do outro lado do Mar Morto. E nós estávamos ali nesse resort, era um lugar muito bonito. A água do resort, a água do mar, ele ficava encostado no hotel. Nós descíamos uma passarela que tinha lá e bem pertinho assim já era o mar, era pé na areia. E agora em 2019, a última vez que eu fui, eu fiquei impressionado o quanto que diminuiu esse mar. Porque a Bíblia fala sobre isso. Esse mar perde vários centímetros por ano. Se eu não me engano, são 10 centímetros por ano que ele perde. Mas nos últimos anos ele perdeu muito mais. Para você ter uma ideia, esse resort que eu fui não existe mais. Porque esse resort ficou obsoleto a 600 metros do mar. Ou seja, 12 para 19, 7 anos em que o mar avançou, recuou porque ele está evaporando. Agora, o que realmente me tocou não foi o recuo do mar, porque isso é bíblico. E tudo que a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer. Só que o que mais me despertou a atenção foi quando eu subi Massada e olhei o Mar Morto e eu vi vegetação verde ao redor do mar. Não tinha em 2012. 7 anos depois tem vegetação e tem pássaros. E se isso já não fosse o bastante, a BR que nós andamos aquela vez não existe mais. Tiveram que fazer vários atalhos, porque começou a surgir bolaines, que são crateras. A terra começou a afundar. Esse resort que nós fizemos é um deles que a terra engoliu. A terra engoliu. E não somente abrem-se esses bolaines que a ciência não consegue explicar até hoje, como que isso acontece. Agora, dentro desses bolaines, ele tem água também. Abre o buraco e lá no fundo tem água. E para a maior surpresa de todos nós, é que essa água, ela é doce. Imagina o mar vinha até aqui. O mar recuou até lá no fundo, aqui abriu um buraco. E dentro desse, são buracos de 30 metros de diâmetro, gigantes. E dentro tem água potável. E dentro da água tem peixe. Peixes. Peixes, quem colocou eles ali? Uma palavra do profeta há mais de 4.000 anos dizendo: há um rio que corre e vai chegar no Mar Morto. Esse rio vai voltar a trazer vida, vai ter peixe. Não tinha, hoje tem. Existem alguns canais que eu recomendo que você assista na internet sobre Israel. E um deles que eu gosto muito, que um dia eu vou conhecê-la, a próxima vez que eu ir para lá, vai ser a minha oportunidade de conhecê-la, que é a Aline. Aline em Israel. Israel com a Aline. Assista esse canal. Coloca lá. Coloca coisa boa para assistir, irmão. Vai no YouTube, vai lá e escreve assim, ó, peixes no Mar Morto. E você vai ver que os rios, esses bolaines, eles estão todos os dias subindo a quantidade de água, aumentando a quantidade de peixes. E esses peixes agora eles estão migrando para o mar salgado. E por incrível que pareça, esses peixes não estão morrendo em contato com o mar salgado. É como pegar uma tilápia ali de dentro da lagoa e colocar dentro do mar. Ela morre em alguns minutos. E ali não. Por quê? Porque um profeta falou que quem tem os rios de águas vivas vai entrar num lugar mais salgado que for, na geografia pior que for, mas por aquilo que você carrega dentro de você, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. E o rio fala de gerações, nós lemos isso. Ele diz que não somente eu vou ser abençoado, mas meus filhos, eu quero declarar sobre a tua vida, que não somente você, mas os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos, você e toda a tua geração serão abençoados em nome de Jesus. Quantos aqui são um rio? Então aonde você for, você influencia, você não é influenciado. Tem muita gente que é poço, irmão. Chegou no meio dos amigos da empresa, ele daqui a pouco já está sentado na roda dos escarnecedores, dando uns tapas no beiço. Já está bebendo junto com os caras. Fica falando de Jesus, agora está bêbado igual os caras. Que moral! Ei, que moral! Quer falar de Jesus? Eles dizem assim, ó, se é para servir Jesus e continuar assim,
Eu fico assim. Rio, quando chega em ambientes como esse, por favor, uma água com limão espremido, com gás, sem gás. Pastor, você está dizendo que não pode beber? Meu irmão, você pode tudo. Agora entenda uma coisa, não é que você faz tudo que você vai para o céu, presta atenção. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, diz a Bíblia. É fazer a diferença. É literalmente fazer uma diferença. As pessoas olharem e ver que você mudou de vida. Isso é um rio que recebeu e que agora está fluindo, está entregando, está abençoando as pessoas que estão próximas a você. É interessante porque Jesus, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, ele diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. O profeta, vamos lá, o profeta tem uma visão do templo. Do templo flui o rio, que vai lá no Mar Salgado e influencia o Mar Salgado. Agora Jesus vem e diz assim, ó, Paulo diz, você é um templo, e de ti flui um rio, que vai chegar onde? Nas vidas, nas pessoas, nas famílias. Vai florescer o deserto. Aí Jesus olhou para uns fariseus que não acreditavam muito nessa mensagem, porque tem alguns religiosos. Vou falar, igreja. E Jesus diz assim para eles, seus fariseus, vocês se fazem aí de santos, da religião de vocês, mas vocês não passam de sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês são bem feinhos mesmo, são podres por dentro. Os ossos já estão apodrecendo dentro de vocês. Jesus estava dizendo a eles assim, ou vocês são rio, ou vocês são poços, e vocês são poços. Ou seja, ou vocês são templo, ou vocês são sepulcros. O primeiro ponto de nós carregarmos o Espírito Santo é ser rio. O segundo é ser templo e não ser sepulcro. E esse é um grande problema na vida de muita gente. Porque muitos cristãos começam como templo. Uau! As mulheres, cadê as mulheres que foram para o encontro? Vai, faça melhor, cadê as mulheres que foram para o encontro? O encontro é um retiro abençoado, elas voltam tudo querendo ser pastora, tudo querendo ser tudo. Sim, eu sei, eu já fiz o encontro. É verdade, e não é mentira não que você está sentindo. É verdade, isso é templo, é vontade de orar, é vontade de ler a Bíblia, é vontade de não querer nem ir embora daquele lugar. A pastora Ludmila, que o senhor já recolheu, ela disse que ela dizia que quando ela foi no encontro com Deus, o primeiro encontro com Deus dela, ela disse que quando ela entrou dentro do carro, o taxista disse, qual é o caminho? Ela disse, Jesus. Ele disse, mas a senhora quer ir para onde? Para o céu. Ela fala isso por quê? Porque a gente não quer sair lá daquele retiro, é bom demais, gente. É muito bom, é tremendo, fantástico. Recebe, entrega para Deus adoração, vai fluindo, não armazena nada porque não consegue, vai recebendo e vai dando, come igual as doidas. Meu Deus do céu. Deus viu. Deus viu. Todos começam assim, um templo, uau. Não deixa apagar isso, minha irmã. Tem muita gente crente há anos, já foi um templo, já foi alguém que brilhou, já foi alguém que a luz de Deus brilhou. Hoje em dia passou, hoje é um religioso, aí se tornou um sepulcro da religião. Não é templo, é sepulcro da religião. Há uma grande diferença entre templo e sepulcro. No templo você encontrará vida, no sepulcro você vai encontrar morte. Em um cristão, um templo, um cristão apaixonado por Deus, um remanescente, é apaixonado por Deus. Já no sepulcro ele é consumido pela sua religião. Tudo que ele tem é uma religião, mas ele não sabe nada de Deus. Ele não sabe nada de Cristo. Eu estou falando do Espírito Santo hoje aqui, para alguns tudo isso, uau! É tudo isso, pastor? Sim, é porque você estava dentro daquele aquário chamado religião e eles não te ensinam isso. Mas chega um dia que Deus quebra esse aquário e você vai para dentro do oceano da graça de Deus, aleluia!
E você vê que a tua vida não se resume a um sepulcro caiado, religioso. Eu sou da igreja tal, eu sou no seu... Não, eu sou lavado, eu sou remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ninguém vai ao Pai sem que seja através de Jesus. Eu tenho Jesus, eu não tenho religião. Eu tenho relação com Deus. Eu até congrego em uma igreja, mas essa lá não é a placa da minha vida. A placa da minha vida é Jesus. A pessoa, quando é um sepulcro, ela vive do passado. Ela não quer viver o presente e o futuro. Não há mais fé, não há mais vontade, não quer mais congregar, quer se esconder, não tem mais fogo na sua vida. É um cristão que vive de memórias, é um cristão que vive de glórias passadas, de vitórias passadas. É aquele que hoje está sentado aqui e diz: essas mulheres foram para o encontro. Lembrei do meu, 1986. Nossa, foi tão tremendo aquele dia. E agora? Eu sei que eles voltam tudo empolgadinho. Que triste isso, irmão. Por que você deixou isso apagar? O sepulcro da religião. Estão mais presas ao passado, nas suas memórias. As suas memórias são maiores do que os seus sonhos. As suas memórias de tristezas são muito maiores do que os sonhos que um dia Deus já plantou no seu coração. São pessoas que são sepulcros. Quando você é templo do Espírito Santo, você é um tipo de cristão que, apesar das circunstâncias, está sempre dando passos à frente. Quando você é um sepulcro, você é o tipo de cristão que está sempre olhando para trás. O que já foi, o que já fez, as glórias passadas. E Deus tem glórias novas para você. A Bíblia diz que como a luz da aurora, assim é o caminhar do crente, do cristão. A luz vai clareando durante o dia, vai aumentando de brilho em brilho, de glória em glória, de vitória em vitória. Essa aí é a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Ei, eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para te acusar, te condenar. O meu desejo hoje é realmente te despertar, te reavivar, te acender, te despertar, para que você tenha o real entendimento de que você é um templo do Senhor. Deus é especialista em transformar poços em rios, sepulcros em templos. Sim. Então não importa como entramos, o importante é como vamos sair. Porque Deus pegou um sepulcro da religião chamado Saulo e transformou ele em um templo chamado Paulo. Porque Deus pegou uma cana agitada pelo vento, tudo que soprava ele ia, não tinha uma convicção, e transforma ele em um templo chamado Pedro. E não é templo de igreja, tira isso da cabeça. Pedro, um apóstolo que nos serve como inspiração para muitas coisas, não para ser adorado, nunca, jamais, somente a Deus e não mais ninguém. Se Deus pôde transformar um enganador chamado Jacó em uma nação chamada Israel, o que Deus pode fazer? Se Deus transformou a minha vida, a minha história, se Deus transformou a vida e a história de tanta gente que está aqui, o que mais Deus pode fazer? Tudo! Então que sejamos rios, que sejamos templo, para que o rio flua através de nós. Para que o rio flua através de nós. E por último, você é fogo, irmão. Diz para o seu irmão assim: você é fogo, meu irmão. Quantos já ouviram essa expressão? Você é fogo, hein? Ei, olha aqui. Quantos já ouviram essa expressão? Você é fogo, hein? Mas era para outras coisas, né? Você vai ouvir assim, você é fogo, hein? Por quê? Porque você é fogo do Espírito Santo. E você não é cinza, você é fogo. Agora, para ser fogo, você precisa todos os dias da presença da palavra de Deus. Todos os dias você precisa da presença de Deus. A Bíblia diz que o Senhor acende o fogo no altar. Agora, todo dia, eu tenho que pegar e trazer lenha, para que o fogo não apague. E além da lenha, Argeu, eu preciso tirar a cinza. Eu preciso remover as coisas velhas. A glória passada, a unção passada,
como o termo já diz, passou, tem algo novo, porque com Deus temos algo novo todos os dias. Aonde você for, você é fogo, irmão. A Bíblia diz que aonde nós colocarmos as nossas mãos, será abençoado. Ou seja, onde você colocar a mão, pega fogo. Obrigado pelo teu entusiasmo. Bate no ombro do seu irmão e diz assim, vai pegar fogo aí, irmão. A Bíblia diz que aonde eu... Tem gente já assim, ó. Calma. Olha aqui para mim. A Bíblia também diz que aonde eu colocar os meus pés, será demarcado um território do Senhor. Ou seja, vai pegar... Quantos já assistiram aquele filme? Calma, deixa eu falar qual. Aquele filme. Qual que é? Eu esqueci. Elementos. Quem já assistiu? Tem um foguinho lá e aguinha. O foguinho se apaixona pela aguinha. Já assistiram? Aonde o fogo tocava, queimava. Eu vi aquele desenho e disse assim, uau, eu sou igual. Sou igual. Aonde eu colocar a minha mão, a Bíblia diz que vai queimar. Vai ter cura, vai ter restauração. E não é por mim não, esqueça isso. É por aquele que me chamou. Cadê os rios dessa cidade? Cadê os templos da sua cidade? Cadê as bolas de fogo dessa cidade? O magrinho lá nem levantou a mão. Cadê os tição de fogo aí? Deixa eu ver, amém. Amém. Somos cheios do fogo do Espírito Santo, amém, gente?